Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Começando o dia com mais uma leitura, né? Hoje a gente chega aqui no capítulo 3 do livro de Hebreus e eu espero que vocês estejam sendo edificadas e abençoadas através aqui dos estudos no livro de Hebreus. Mas sem mais delongas, bora aqui para o capítulo 3, ver qual é o assunto de hoje, o que o autor de Hebreus, né? A gente não sabe quem é, não dá para bater o martelinho ali dizendo exatamente quem é, mas vamos ver o que o autor de Hebreus quis nos falar. E eu espero que hoje, né, os nossos olhos, as nossas escamas, que às vezes nos impedem de realmente deixar que a palavra de Deus penetre não só no nosso entendimento, mas também no nosso coração. Que venham cair por terra para que nós possamos realmente, depois de lermos, de estudarmos esse capítulo, sermos edificadas e cada vez mais abençoadas. Mas bora pro capítulo. Bíblia na mão, leia comigo, leia as referências depois, se você ainda não leu o capítulo de hoje, depois leia as referências, tá bom? Vamos aqui pro capítulo 3. Então já começa aqui no versículo 1 dizendo: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele está falando aqui, olha, primeiro que ele está nos chamando de santos, não só os hebreus, nós somos também povo escolhido de Deus. Então aqui é um convite à santidade. E como que eu consigo ser santa? Como que eu consigo viver, andar em santidade? Santidade começa onde? Na mente, né? A gente tem que aprender a deixar, lembra de tudo que é bom, tudo que é honorável, tudo que é nobre, tudo que acrescenta de bom. Essas são as coisas que nós devemos pensar. Porque ninguém peca sem antes pensar. Primeiro é o pensamento que vai sendo ali alimentado, você começa a pensar coisas que não edificam e vão te alimentando e quando vê, cai e faz. Então, santidade começa na nossa mente, começa no nosso pensamento, determinando, né, para nós mesmas o que nós queremos fazer, como que nós queremos andar. Se queremos andar em santidade, aqui é um convite à santidade, nós temos que aprender a dominar a nossa mente. Aí entra o domínio próprio. Às vezes não é fácil, mas é um exercício diário. Ele ainda continua falando: apóstolo, sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então aqui, lembra que a gente falou lá no vídeo de introdução que um dos aspectos aqui do livro de Hebreus é que ele ia mostrar Jesus superior a Moisés. Porque os judeus, eles tinham Moisés no mais alto padrão, no mais alto nível. Então, o que Moisés falou, estava falado. E o que esse autor aqui de Hebreus quer dizer? Olha, Moisés realmente foi um homem de Deus, um homem chamado por Deus, que cumpriu um propósito muito grande, mas ainda assim, ele está abaixo de Jesus. Jesus aqui, Moisés aqui. Porque quem é maior? A casa ou quem a construiu? A casa só existe por causa do construtor. Se não houvesse um construtor, não haveria casa. E ele ainda continua falando, né, que maior ainda é Deus que fez todas as coisas, que não só construiu a casa, mas como todas as coisas, pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, Moisés estabeleceu uma casa aqui, mas Deus estabeleceu todas as coisas. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós?
se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então essa casa, agora que ele está se referindo, ele não está simplesmente falando de uma casa física. A palavra no grego, quando traduzimos, é uma casa no sentido de lar, de família, de ser humano. Então, seja, eu e você, nós somos casa de Deus, né? Morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Jesus que estabeleceu essa casa e nos convida, né? Todos os dias, para que nós possamos realmente agirmos em fé. Olha só, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi a provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Aqui ele está fazendo referência para vocês que são novas e que ainda não leram o Velho Testamento. Nós vamos ver muito isso quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito e eles vão para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Só que eles vão fazer um trajeto que era para ser feito em um mês, eles vão gastar 40 anos. Eles vão ficar dando voltas e o povo estava ali resmungando o tempo todo, reclamando. E o que ele está falando aqui, olha, Moisés, ele era um sacerdote para levar o povo para a terra de Canaã. E Jesus, né, da Canaã física aqui da terra, Jesus é o sacerdote para levar o seu povo para Canaã celestial, que é a glória. Vamos para o verso 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, olha só, que nós não tenhamos um coração incrédulo, que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado, mas ao contrário, a voz está ficando ruim, perdão meninas, mas ao contrário, que nós possamos exortarmos mutuamente umas às outras. E essa palavra exortar, ela dá no sentido de encorajar. Então que eu possa encorajar vocês, que vocês possam me encorajar, que nós possamos encorajar umas às outras mutuamente. E quando que é isso? Não é amanhã. Não estamos falando do ontem, não estamos falando num futuro distante, estamos falando do hoje. É hoje. Então, hoje que nós não percamos a oportunidade de encorajar alguém, de liberar uma palavra de vida sobre a vida de uma pessoa, para não deixar, né, agindo dessa forma, nós não deixaremos que o engano do pecado endureça o nosso coração. Então, meninas, que sejamos essas mulheres encorajadoras, nossa, palavrinha é difícil, encorajadoras, com palavras que levantam o ânimo da sua irmã, que levantam o ânimo do outro, que não sejamos simplesmente pessoas que recebemos da palavra, aprendemos, mas não usamos no nosso dia a dia. Aí ele vai continuar no versículo 14, vou tomar uma aguinha, um segundinho, dá uma hidratadinha aqui. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Então, se nós nos intitulamos cristãs, né, seguidoras de Cristo, nós temos que permanecer firmes. Não basta apenas dizer, eu creio em Jesus. Não, a nossa salvação depende de permanecermos, né, com a nossa mente limpa do pecado e levarmos uma vida, uma conduta realmente que condiz com Cristo.
Aí ele vai falar novamente, olha, da rebeldia, aqui do versículo 16 para frente, né, da rebeldia do povo que se rebelou com Moisés. Vocês depois que são novas, quando chegar ali no Velho Testamento, vocês vão ver que eles se rebelavam com tudo, reclamavam de tudo. Eles sofreram tanto no Egito e estavam indo a caminho de Canaã, terra prometida, mas por caminharem, por as coisas não estarem como eles queriam, eles reclamavam até de comer cebolas do Egito, porque estava melhor do que na caminhada. Pessoas que estavam sempre... eu acho que a gente conhece sempre pessoas que podem ter tudo, mas estão sempre reclamando. E aí ele vai continuar falando, né, que e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. E essas pessoas, meninas, elas não entraram. Antes de entrar na terra prometida, todos esses foram eliminados, morreram e não entraram na terra prometida. Somente aqueles que nasceram durante esse período, aqueles que saíram do Egito, eles não entraram, porque eles murmuravam, eles não permaneceram firmes no propósito para o qual eles foram libertados e foram chamados. E nós que fomos chamadas a uma vida nova com Cristo, temos que permanecer firme com Ele, para que nós não morramos antes de entrar. E aí eu tô falando no sentido hipotético mesmo, né? Mas entenda, põe amor nas minhas palavras, entenda o que eu tô falando, para não morrermos antes de entrarmos na terra prometida. No nosso caso, a nossa terra prometida é a Canaã celestial. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso. Não entraram, senão contra os quais foram desobedientes. Aqueles que desobedeceram não entraram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, esses judeus que peregrinaram por 40 anos, nadaram e morreram na praia. Não entraram. Que eu e você, né, não ficamos só nessa de nadar e morrermos na praia. Que nós realmente possamos entrar na Canaã celestial. Mas para que isso aconteça, nosso coração tem que estar amolecido. Nós não podemos ficar com o nosso coração incrédulo. Muitas vezes vemos tantas coisas, mas ainda assim fica só no âmbito do ver e um acreditar assim de longe, que a gente não age, não vive como pessoas santas, mulheres chamadas para viver em santidade, para ter um coração puro, para ter uma atitude que realmente simboliza, né, e reflete, né, nem simboliza, reflete a atitude de Jesus, aquele que é maior que Moisés, maior que os anjos, maior que todas as coisas, nome sobre todos os nomes. Então que hoje você tenha um dia abençoado na presença desse Deus, que é um Deus que te chama para reinar com Ele, mas te chama para sua fé ser fortalecida e para que você fique firme, longe da incredulidade, caminhando com Ele em santidade para entrar na Canaã celestial. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Hebreus 4.